Ainda estou aqui cumprindo a minha promessa de falar sobre a Era Moderna. Se você viu o vídeo passado a respeito da Era Moderna, sabe muito bem do que eu vou falar. Até porque o vídeo passado foi sobre os Estados Nacionais. Melhor dizendo, a formação dos Estados Nacionais. O que é isso? Mas eu dei uma breve introdução e hoje, eu prometi que iria falar sobre os Estados Nacionais: português, espanhol, francês e inglês. Então, vamos falar sobre eles, Até porque, como eu disse no vídeo passado, cada estado nacional se deu de uma forma diferente. Então, o estado português vai ser diferente da formação do estado inglês. Então, vale a pena você assistir. Fique em um lugar confortável, na sua cama, no sofá, no chão, em pé, do jeito que você quiser. Pegue uma água, um suco, um biscoito, uma pipoca, sei lá, cara. Mas fique confortável pra gente assistir essa aula a respeito da formação dos Estados Nacionais. Beleza? Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo. Vamos lá. Então vamos começar por Portugal, Até porque Portugal foi o primeiro estado nacional a surgir. E ele conseguiu, cara, esse feito ainda na Idade Média, ali no século XIV, E a formação do estado português vai ser muito semelhante à formação do estado espanhol. Mais pra frente, quando eu falar da Espanha, vocês vão entender o porquê. Até porque, os dois estão ali na Península Ibérica. E você sabe muito bem o que aconteceu na Península Ibérica antes da formação de Portugal e Espanha. Se você falou alguma coisa aí de Mouro, Reconquista e tudo mais, você acertou. Até porque, cara, a Península Ibérica foi tomada pelos mouros. Apenas um pedacinho, cara, nesse mapa aí tomado pelos mouros, foi ali o Reino das Astúrias. Que a partir dali, cara, vai começar o processo da Reconquista, A galera vai lutar pela Reconquista para expulsar os mouros. E Portugal, antes da Espanha, foi o primeiro a conseguir expulsar totalmente os mouros do seu território. E a partir dali, nesse momento de expulsão dos mouros, o processo de reconquista, foi fundado, o Condado Portucalense e tudo mais, que daria origem ao Reino de Portugal. Inclusive, se você ainda não assistiu a playlist da história de Portugal, eu conto muito bem aí desde o Reino das Astúrias até o reinado de Dom Pedro IV, nosso Dom Pedro I. Então não marca bobeira, cara, confere lá um pouquinho mais aprofundado da história de Portugal, até porque aqui é só uma pincelada. Então, como eu disse, Portugal, ele conseguiu expulsar os mouros, e formar o seu reino, basicamente, durante esse processo aí da Reconquista. E como eu disse, ele venceu primeiro, então a Espanha ainda estava ali naquele processo de reconquista, do processo da expulsão dos mouros, tanto que o último pedaço a ser conquistado ali pelos cristãos, basicamente, foi Granada, E como eu disse, a primeira consolidação ali, a primeira sementinha do que seria o Reino de Portugal, anos depois, foi ali com o Condado Portucalense, que, como eu disse, daria base para o Reino de Portugal. E isso tudo começou com Henrique de Borgonha, que basicamente vai dar início à dinastia dos Borgonhas. Portugal já estava caminhando para esse processo, porém, essa consolidação do Estado Nacional Português vai chegar com um cara assim muito importante, Dom João I, Dom João de Avis, com a Revolução dos Aviscos. Também já gravei um vídeo aqui no canal, se você tá marcando bobeira, e vale a pena muito você conferir esse vídeo, até porque é um dos mais acessados a respeito da história de Portugal. Porque, cara, é importante a gente entender o que foi a Revolução de Avis e depois a consolidação da dinastia dos Avis, até porque vai ser muito importante, porque vai ser Dom João, juntamente com o seu filho Dom Henrique, que vai dar basicamente o início aí das grandes navegações, Vai ser basicamente o cara que vai dar o pontapé inicial para Portugal se tornar uma potência além-mar. Mas enfim, vamos falar sobre a formação do Estado espanhol. E como eu disse para vocês, assim como houve na história de Portugal, também houve na história da Espanha. Até porque esses dois países, que hoje são países, mas antes eram reinos,
estavam localizados na Península Ibérica, e essa península foi invadida pelos mouros, né? Então houve o processo de reconquista. E a Espanha, cara, diferentemente de Portugal, só vai conseguir, de fato, a sua reconquista completa com a queda de Granada, quando Granada foi reconquistada pelos cristãos. E isso aconteceu, cara, lá em 1492. E diferentemente, cara, de Portugal, Espanha era meio fragmentada, né? O território espanhol, antes ali de formar a Espanha e tudo mais do reino espanhol, era fragmentado em 4: Castela, Leão, Navarra e Aragão. Depois Castela conseguiu incorporar tudo e ficou ali como reino espanhol, chamado Castela. Depois vai ganhar o nome de Espanha, né? E um ponto muito importante pra gente entender esse processo de consolidação ali do reino espanhol, cara, vai ser justamente o casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão, né? Conhecido como os Reis Católicos. É um casamento assim bem famoso, um casal super famoso ali da Península Ibérica, né? E eles também vão fazer essa parada aí dos descobrimentos, né? Dessas invasões, né? Que eles vão realizar. Mas é aquela coisa que eu falei lá no primeiro vídeo, cara. A gente não pode falar que a Espanha, pelo menos na minha visão e na minha opinião, depois que eu estudei esse tema, eu não posso falar, eu, Ana Vitória, que o Estado espanhol está consolidado 100%, até porque ainda há um processo de consolidação e, querendo ou não, de conquista, cara. Até porque a região da Catalunha, hoje em dia, não quer ser parte aí do país Espanha. Não quer se separar de qualquer forma. Entendeu? A Espanha, cara, é muito diferente, né? Tem região assim bem diferente, né? Com línguas diferentes, de povos diferentes. Então a galera não quer fazer parte desse Estado espanhol, né? Do país Espanha. Então lutam até hoje pela sua independência. Então a gente não pode falar que a Espanha tá consolidada bonitinha, não, porque ainda há processos de independência na região. Agora vamos falar sobre a formação do Estado francês. Basicamente, cara, teve a Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos é comum para a França e para a Inglaterra, e ela vai ser um ponto-chave para a formação desses dois estados, o francês e o inglês. Para você entender, cara, a Guerra dos 100 Anos, né, foi travada aí entre França e Inglaterra, e foi no finalzinho da Idade Média, né? Foi ali um dos conflitos assim mais marcantes também do final da Idade Média e tudo mais, mas basicamente eram esses dois aí que estavam lutando. E teve uma crise sucessória ali no trono francês, e a Inglaterra, de olho ali no trono francês, falou o quê? O trono é meu, vocês estão sem ninguém, pode mandar o trono francês pra cá. E a França falou, não, peraí, eu não vou dar trono nenhum, a gente vai resistir. E aí rolou aquela fofoca toda de guerra, né? Que esse povo gosta de lutar. E no momento dessa guerra, cara, a França vai se comportar muito como eu falei no primeiro vídeo, né? Nesse momento vai haver a unificação dos territórios, né? Até porque na Idade Média era muito essa questão fragmentada, né? Cada lugar com seu senhor feudal. A França vai unificar um território só. Vai haver a centralização na cabeça do monarca, né? Agora o monarca manda em tudo, a igreja vai ser enfraquecida, a burguesia, né, vai começar a se beneficiar disso também, e também vai ter o enfraquecimento da nobreza. Agora que tem um exército nacional francês, não tem porquê a nobreza e os senhores feudais ficarem andando armados por aí. Agora eu, monarca, vou ter um exército e a galera vai participar do exército do monarca. Basicamente isso. E como vocês já sabem, né, a França vai sair vitoriosa da Guerra dos 100 Anos. E agora falando da formação do Estado inglês, cara, como eu disse, né, como você tá careca de saber e você nunca mais vai esquecer, era tudo fragmentado, não havia uma centralização. Cada feudo com seu senhor feudal e com seu exército feudal, basicamente assim. Então havia sempre essa colcha de retalhos e não era diferente na Inglaterra. Porém, houve essa unificação em 927. Porém, o governo central que conseguiu essa unificação era muito fraco, tá ligado? Era fraco, não mandava em nada. E apesar desse governo estar enfraquecido, o que eles fizeram? Entraram numa guerra com a França, a Guerra dos 100 Anos. Como eu disse, né, essa guerra é comum e muito importante para a formação desses estados. Então, como eu disse, né, falando da França, a França ganhou e a Inglaterra saiu derrotada. E depois que ela saiu totalmente derrotada dessa guerra, ainda teve que enfrentar uma guerra civil pelo trono inglês, a chamada Guerra das Duas Rosas. E a Guerra das Duas Rosas foi uma disputa entre o grupo do Lancaster
e também o grupo dos Yorks, né? Basicamente esses dois grupos estavam ali disputando o trono inglês. Porém, cara, os Lancaster fizeram uma aliança ali com os Tudor. Então, basicamente, essa união ajudou a vencer a Guerra das Duas Rosas contra os York. Porém, quem assumiu o trono inglês a partir desse momento aí da Guerra das Duas Rosas foi a galera aí, né, da dinastia Tudor, né, que vai ser ali Henrique VIII e tudo mais, essa galera aí. Então, teve a origem na Guerra das Duas Rosas. Mas como eu disse pra vocês, né, foi com a dinastia Tudor, né, no poder, né, aí no trono, né, reinando, que vai acontecer esse processo aí da formação dos Estados Nacionais, né, de unificação central na cabeça do monarca, enfraquecimento da igreja, burguesia, exército nacional, essa coisa toda que você já sabe. E outro ponto muito importante e bem peculiar na história da Inglaterra, né, principalmente ali da dinastia Tudor, vai ser a criação da Magna Carta, que basicamente aconteceu ali durante o reinado de João Sem Terra. Sim, o nome do maluco era esse, João Sem Terra, né? Essa carta limitava o poder real e tinha a questão do parlamento. Então, o rei não podia chegar e falar, olha só, amanhã é feriado. Não, tinha que passar pelo parlamento, né? Até hoje funciona basicamente assim. O parlamento vai meio que limitar as ações reais, né? Vai ter que ser tudo em conjunto. O rei falou, o parlamento aprovou, aí beleza. Agora o rei falou e o parlamento não aprovou, esquece. E um ponto muito importante, né? Agora a gente dando um salto aí na história da Inglaterra, cara, vai ser a formação da igreja anglicana. E eu já falei aqui, cara, aqui tem tudo. Aqui tem todos os vídeos, todos os assuntos, até porque eu já gravei na reforma protestante, um pouco da reforma anglicana, que foi com Henrique VIII, você sabe muito bem o trelelê que foi pra ele formar essa nova religião, vamos dizer assim, meio que protestante, né? Meio que desvinculada à igreja católica, até porque ele queria se casar de novo, e aí teve aquele trelelê todo que não, Henrique VIII, não dá pra casar, ele falou, não dá pra casar, então eu vou romper com a igreja católica. Foi basicamente isso aí, né? Mas tem muita coisa por trás também, que eu não vou explicar aqui, porque esse não é o foco. Então vá lá e assiste o vídeo sobre a reforma anglicana, né? A igreja anglicana, que vale a pena. Então basicamente Henrique VIII, ele rompe com a igreja católica e cria uma nova igreja. Agora ele é o chefe do estado e também o chefe da igreja. Tem muito poder, porém tem um parlamento no meio aí mediando esse jogo. Então foi basicamente isso, cara, um resumão, o resumo do resumo do resumo do resumo aí sobre a formação dos Estados Nacionais. Português, espanhol, francês e inglês. Como eu disse, cara, isso aqui é um resumo. Eu não posso falar aí sobre a formação porque completona, porque vai dar um documentário, tá ligado? Tem gente que não gosta de assistir vídeo longo, até porque esse vídeo já é longo aqui para os padrões do YouTube, né? Mas assiste quem quer, assiste quem gosta e assiste quem quer aprender mais sobre esse tema e sobre história no geral. Até porque não tem como falar de um tema assim aprofundado em 5 minutos. Não tem como, né? Isso já ultrapassa os 10 minutos e lá vai. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, ative as notificações e se inscreva no canal, caso seja novo aqui. E se você gostou muito, cara, muito desse vídeo, ou já vem me acompanhando já há algum tempo, cara, me dá uma moral, cara, me dá um presente. Tá chegando o Natal, nem sei se esse vídeo vai sair ainda em dezembro, até porque eu tô gravando em dezembro, né, no dia 19 de dezembro, mas eu não sei se vai sair. Mas enfim, me dá essa moral aí, cara. Compartilhe esse vídeo para uma pessoa que precisa saber um pouco da história da formação dos Estados Nacionais. E se você gostou demais, cara, e quiser me acompanhar nas redes sociais, fique à vontade. Me siga lá no Insta, no TikTok e no nosso blog também. Beleza? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!